Mas os planos pra hoje... E por que eu tava falando isso? E a previsão é de que chegue até 24 graus. Gente, eu tô dando voltas aqui, eu tô achando vaga. Olha que luxo. Esse rosa tá me chamando. Eles me ganharam. Vamos lá. Ai, olha os blushes. Thank you, have a good day. Comprei. Bom, então deixa eu mostrar pra vocês. E hoje pro jantar eu vou preparar o... Bom dia! Começando mais um dia, logo comendo mais um vlog, logo trazendo você comigo pra passar o dia. E você sabe que a gente começa indo pra academia. Então vamos lá! Agora sim, terminando de me arrumar, já tomei o meu banho, já sequei o cabelo, já fiz meu, como eu posso dizer, meu protocolo, minha rotina, acho que rotina seria a palavra, minha rotina de skincare da manhã. Aliás, eu tenho usado esse aparelhinho. Eu comprei já tem alguns dias, que eu tô testando uma nova rotina. Rotina é a mesma palavra. Uma rotina de manhã, né, de skincare. Aproveitando que agora eu acabei de trocar como é em português o retinol? Tem um nome comercial pra isso. Peraí, eu nunca vou conseguir ler sem o meu óculos. Retinol tretinoin? Aqui é tretinoin. Eu não sei como é em português. Me diz aí qual é o nome, mas com certeza você sabe o que é. Eu usei por 2 anos o 0.05 e agora eu tô mudando, fazendo adaptação para 0.01, que é o dobro. E assim, tá me dando super bem. Minha pele realmente ela nunca foi de se irritar muito fácil, não. E você sabe que quando você se empolga assim, você acaba meio que querendo fazer um montão de coisa e tal. Aí eu resolvi criar uma rotina de skincare de manhã, cuidar melhor da minha pele, porque ela foi negligenciada por muitos anos. Eu acho que ela merecia começar a ser mais cuidada agora, né, aos 44. Já deveria ter sido cuidada melhor antes. Então, quer dizer, não é que eu não cuidava, né? Eu já uso há 2 anos esse retinol. Já, né, faço algumas coisas, tá? Obviamente uso filtro solar, mas eu tava querendo fazer algo mais, assim, ter uma rotina mesmo de todos os dias cuidar, porque a rotina não só, obviamente, ela traz o resultado de você fazer o tratamento, né, o resultado do tratamento, mas acho que também é bom pra gente prestar atenção na gente mesmo. Não sei se eu tô me explicando bem, mas do tipo, pra gente, é um momento que a gente para, que a gente fica presente com a gente, sabe? Não é egoísmo, eu não acredito que seja cuidar de si mesmo seja egoísmo. Eu acho que é uma forma da gente prestar atenção na gente, que nós somos as pessoas mais importantes das nossas vidas, né? No fim das contas. Mesmo que a gente tenha que cuidar de outras pessoas, mesmo que a gente tenha responsabilidades com outras pessoas, a gente tem que estar bem pra gente cuidar dos demais, né? Então eu acho que é um momento que não é, obviamente, enraizado em vaidade, não vou mentir, mas também eu acho legal esse momento que você para e você olha pra si mesmo e você cuida de si mesmo. Não é só uma questão dos ingredientes que vão fazer isso com você. Então eu resumindo, eu tô falando tudo isso, que eu estou com uma nova rotina de manhã, fazendo algumas coisas. Eu vou esperar pegar mais tração e tal, porque obviamente a gente acaba tendo que fazer ajustes aqui e ali, a gente tem uma ideia geral quando a gente começa, e aí quando a gente começa que a gente vai vendo
coisas que não dão muito certo e tal, e a gente tem que modificar. Então, quando eu tiver a rotina mais acertadinha, tudo no lugar, eu prometo fazer um vídeo pra vocês da minha rotina de skincare da manhã e da noite também, mas a noite, pra falar a verdade, é bem mais simples, é mais limpeza, aplicar o retinol, hidratar e tal pra dormir, porque eu já tô cansada. Eu prefiro fazer mais coisa pela manhã. Bom, é isso. Uma outra coisa também que acho que tem me feito olhar mais pra minha pele, tomar mais cuidado, é que há mais ou menos um mês atrás, a esteticista que cuida da minha pele, que aplica botox, essas coisas, né? Ela é muito boa, ela é uma enfermeira e tal, ela tem uma clínica de estética e eu confio nela pra aplicar o botox e outros tratamentos e tal. E aí, nessa clínica dela, eles fizeram uma coisa muito bacana, que é ela faz o planejamento do ano todo do que eu vou precisar, todas as unidades de botox, todos os tratamentos faciais que eu vou ter que fazer e tal. A gente, na verdade, não é que eu tenho que fazer, né? A gente conversa, vê qual é a melhor opção, quais são as minhas prioridades e tal, e a gente chega num plano pro ano todo, sabe? E aí o que ela faz? Ela vai, calcula isso, quanto eu vou gastar no ano, ela me dá esse preço, tipo, do ano total, só que aqui tem uma empresa, que acho que no Brasil também deve ter, obviamente, que financia esses tratamentos estéticos. Então, ela dá o preço total do ano e você faz um contrato com essa empresa terceirizada e divide em parcelas. Você pode dividir, por exemplo, por mês. Então, você já sabe tudo que você vai gastar no ano, mas você paga uma mensalidade por mês e fica muito melhor. E eu achei tão melhor, assim, não só por dividir o valor, que às vezes fica caro você pagar muito de uma vez só, mas pelo compromisso que você acaba tendo, sabe? Você acaba se comprometendo a um ano a você ir lá e se cuidar e tal, porque às vezes você fica enrolando, você deve ser mais disciplinada que eu fico enrolando pra ir e tal, então agora eu já tenho tudo marcado, por um ano eu já tenho todos os meus procedimentos estéticos marcados, e isso é bem melhor, e na verdade você pode pagar por mês, e aí fica tipo como eu posso dizer, é uma mensalidade como se fosse uma mensalidade de academia, sabe? Eu acabei preferindo pagar em menos vezes, que eu achei melhor. Então, se eu não me engano, foram 4 ou 6. Então, tipo, que aí imagina, metade do ano eu vou pra lá sentindo quase como se eu não tô pagando nada, porque você já não sente mais que tá pagando, sabe? E eu acho isso uma maravilha, porque... E tem outra coisa também, cada vez que eu vou lá, olha, é uma ansiedade, é uma angústia. Do tipo, quanto de botox eu vou precisar dessa vez? Quanto vai ficar? Sabe? E agora meio que já tem o nosso plano. Eu não sei de qual exatamente, mas, por exemplo, há umas 2 semanas atrás, eu fui lá fazer um tratamento facial e tal, uma limpeza. Logo depois da viagem, quando eu voltar, já tem outra marcada. Se eu não me engano, o Botox vai ser no final do verão, a manutenção. E aí, lá pro outono, eu não sei exatamente quando, eu vou fazer um outro tratamento que eu vou fazer pela primeira vez, que eu tenho ouvido muito falar, que eu esqueci o nome. É um tratamento, também uma injeção, mas não é botox e nem é filler. É uma substância que eles injetam que você, tipo assim, não tem nenhum efeito automático na hora como o botox. O botox você vê na hora o resultado. Mas ele, com o tempo, ele vai se dissolvendo, vai fazendo seu organismo produzir colágeno naturalmente. Então, não é que você preenche com o filler, por exemplo, você estimula seu organismo a produzir mais colágeno e fazer aquele preenchimento naturalmente. Só que demora um tempo, acho que demora uns 6 meses para você ver o resultado. E ela tinha me falado desse tratamento e tal, e aí eu andei pesquisando, fui pesquisar, e tipo, falam maravilhas, eu vi antes e depois outras youtubers usando, e eu fiquei super empolgada, e então a gente deve fazer isso no outono, até mesmo porque ela falou que ela não quer fazer tanto tratamento a mais em mim, porque o meu rosto é muito pequeno e tal, se eu começar a colocar muito botox, muito filler e tal, vai começar a ficar estranho, muito artificial. Então ela falou que isso é uma forma natural do seu corpo meio que produzir o que ele precisa produzir para manter o rosto mais jovem. Engraçado que eu nunca tinha ouvido falar, mas aí quando eu pesquisei eu fiquei encantada com o negócio, falei assim, não, eu quero isso e tal. Então a gente deve fazer lá pro outono, para que quando chegue meu aniversário em janeiro, eu já esteja vendo os resultados. E, bom, e é isso. E essa é a vantagem, né, de você já ter tudo programado. Eu fiquei super feliz com esse serviço, assim, eu já não tenho que me preocupar, já tenho tudo programado. E, bom, enfim. Mas os planos pra hoje... E por que eu tava falando isso? Ah, tá, por causa do aparelhinho que eu comprei. Eu tô testando e quando eu tiver as coisinhas no lugar, minha rotina, eu compartilho com vocês. Mas... o que eu ia falar que eu esqueci? Ah, sim. E o nosso plano pra hoje, eu vou na Sephora,
Sephora. Eu tenho que ir lá que eu quero comprar uma paleta. Eu acho que eu já praticamente sei. Quando eu vou na Sephora, eu praticamente sei o que eu quero, já sei o que eu vou comprar. E eu vou dar uma olhadinha pra eu filmar pro vlog, pra mostrar pra vocês e tal. Na verdade, eu tô indo atrás de uma paleta que é da MAC. E eu acho que seria... Eu não posso falar e delinear ao mesmo tempo. Não dá certo, né, Luciana? Ai, começaram os trabalhos ali na varanda. Não sei se vocês ouvem. Porque esse microfone até que é bom pra tirar o barulho de fundo, o ruído de fundo. Mas ensurdecedor esses dias aqui. Enfim, o que eu tava falando, acho que seria até melhor eu ir direto na MAC. Mas eu vou na Sephora, porque assim eu mostro pra vocês. Eu sei que vocês gostam, eu também gosto de ver o que tem lá. Agora, com certeza, vocês estão ouvindo barulho. Enfim, deixa eu acabar de passar meu batom aqui, terminar de me arrumar pra gente ir. Até mesmo pra eu poder fugir desse barulho, né? E antes de sair, deixa eu mostrar o look do dia. Hoje, 19 graus lá fora, céu claro e a previsão é de que chegue até 24 graus. Eu tô feliz da vida. Eu tô indo com uma roupa um pouquinho mais, né, manga comprida e tal, essa é até mais grossinha. A gente vai num shopping, então normalmente é mais... Tem ar-condicionado, o ar-condicionado do carro também. E quando bate o vento em Toronto, a gente nunca pode se garantir com a temperatura que fala no momento, porque quando bate o vento, tudo muda. Então eu resolvi colocar algo um pouquinho mais abrigadinho, mas ainda assim, ombrinhos de fora para mostrar mais pele, mais contato da pele com o ar. Aí eu fico muito feliz nessa época do ano. Então, essa é uma blusa da Shein, eu mostrei, foi no Recebidos, no último Recebidos da Shein, não o último foi das férias agora, o penúltimo, as últimas roupas daquela meia estação, daquela transição. E, bom, e com um jeans Levi's, deixa eu ajeitar aqui minha orquídea para não estragá-la, um jeans Levi's, o que eu uso sempre, é meu uniforme de trabalho durante a semana para ir pro mercado, para fazer as coisas que eu tenho que fazer na rua. Tô usando minha melicinha que eu comprei na Winners, que eu achei na Winners há umas semanas atrás e eu tô adorando. Vou usar muito agora nessa primavera-verão. O cinto é Kate Spade, o que mais? Meus anéis, e também tô usando a minha pulseira da Tory Burch, que eu adoro. Enfim, esse é o meu look do dia. Ah, minha bolsa! E de bolsa eu tô levando também minha fiel companheira, minha fiel escudeira, Michael Kors. É uma bolsa que eu uso muito porque ela é branca, então, tipo, ela é básica, combina com quase tudo, mas ao mesmo tempo ela tem os detalhes coloridos. Então é mais o meu estilo. Eu não gosto de coisas muito discretas. Eu gosto de... Algo tem que sobressair. Então, essas cores neon meio que sobressaem. É bom que eu posso levar ela na mão. Outra coisa que eu gosto dessa bolsa é que eu levo cruzada, então além de ficar mais confortável, eu pego o microfone e eu coloco, na verdade, na alça da bolsa e fica mais disfarçado quando eu tô na rua, principalmente como hoje, que eu vou gravar dentro de loja. É sempre bom a gente ser um pouquinho mais discreta. Mas, enfim, vamos logo porque eu quero já ir logo porque eu tô atrasada e também porque eu tô animada pra ir. Então, bora pra Sephora! Eu tô dando voltas aqui, não tô achando vaga. Que isso? É uma quarta-feira. São 10h49 da manhã. Ah, isso aqui é uma vaga? A mulher passou dessa vaga? Aqui tinha uma mulher na minha frente, eu falei assim, bom, temos que encontrar duas vagas, porque a primeira ela vai entrar. Não, passou direto. Tem alguma coisa errada com essa vaga. Devem ter avisado na TV que ia cair um meteoro justamente em cima desta vaga, porque a mulher não quis. E eu não sei porquê, tô com medo. Pronto, mas vamos lá, acho que não tá muito longe da entrada não. Não, muito longe. Tilbury. Gente, engraçado. Assim, a cor já mostra luxo, né? Não sei explicar. Ai, os blushes, que coisa linda. Eu vim só pra uma coisa, não me deixem comprar mais nada, hein?
Senão não vou trazer mais vocês comigo, se vocês não me segurarem. Olha essa cor de blush. Perfeito pra brasileira, né? Esse batom também, olha. O que mais temos aqui? Dior. Eu tenho esse gloss. Eu tenho um que é um rosinha bem clarinho, deve ser tipo esse. É muito bom que eu uso por cima do batom. Na verdade, nem é esse. É um pequeno que eu comprei uma vez no Free Shop. Sabe essas paletas? Não é paleta. Essas paletas de maquiagem que vem várias coisas pra viagem, tamanho pequeno. E aí vem um gloss desse. Eu tenho há anos e eu amo. Qual o preço de um tamanho natural dele? Não tô vendo. $54. As bases. A base tá R$79. Eu tinha uma base da Dior que eu adorava. Que eu também comprei no Free Shop. Eu nunca comprei preço normal da Dior, claro. Olha que luxo essa embalagem. Cadê a base? Não é essa. Tinha também uma base bem leve que eu usava. Acho que não tem mais. Armani. Dizem que as bases da Armani são boas. Nunca experimentei. Essas coisas, pra falar a verdade, gente, eu compro se eu vejo no Free Shop. Não pago preço normal, não. São muito caras. Assim, claro, se eu pudesse pagar, acho que eu até compraria, mas eu prefiro economizar e comprar outras coisas e guardar pra Free Shop. Olha esse blush da Gucci. Que coisa linda. Essa embalagem de batom, que coisa mais linda. Olha isso. Yves Saint Laurent. Tem uma outra coisa que eu comprei uma vez. Eu já comprei várias vezes Yves Saint Laurent. Eu também só compro no Free Shop. Eu acho que é o velho conhecido esse daqui. Ok. Que é esse corretivo. É a coisa mais fantástica do mundo. Ele custa $55. Se eu te falar que assim, nem é impeditivo, né? Ele é muito bom e obviamente eu não usaria no dia a dia. Mas eu prefiro comprar no Free Shop. Se um dia você passar pelo Free Shop e tiver a oportunidade de comprar esse corretivo, é muito bom. Givenchy uma vez também eu comprei uma paleta de sombras no Free Shop. Não gostei muito não, achei pouco pigmentado. Nunca mais comprei, então eu deveria testar. Sephora Collection. O Makeup by Mario. Eu tinha uma paleta. Essa paleta dele. Muita gente falando que é boa. Não sei se eu compro. Mas $84. Tem que ser muito boa, né? Mas dizem que ela realmente é muito boa. Que diferente a cor desse blush. Gostei. Aliás, que péssimo dia pra vir aqui, né? A minha unha tá... Mas eu não vou essa semana porque como eu vou viajar no final da outra... Quer dizer, não, no meio da outra semana, eu não vou fazer a unha agora, não. Sinto muito. Eu vou ter que aguentar até lá. Um contorno parecido com aquele da Maybelline que eu comprei. Que eu adorei. Tô adorando essas coisas em bastão, líquido, bronzer, blush. Que legal essas coisinhas. Que legal, olha. Esse apontador. Tem vários, mas tá em falta. Que bonitinha a bolsa também. Deixa eu ver o que... esses pincéis que eu comprei. Super recomendo. Comprei da última vez que eu vim na Sephora. Tenho amado. Precisava de um negócio desse também. O que temos aqui? Olha. Sombra em bastão também. Bastão, porque... Um palito seria stick? Um palito. Legal. Nossa, será que fica dessa cor mesmo? Sombra e delineador. Será que tem duas pontas? Como é que é? Ou é grosso mesmo? É meio grosso pra ser delineador. Só se você fizer aquele delineado bem grosso, assim, esfumado, aí fica legal. Qual o preço? Eu gostei disso. $20. Diz que fica 12 horas. Nossa, aqui pra praia, né? Nossa, tô tentada agora. Esses são mais finos mesmo, a ponta mais fina. Tem cores bem divertidas aqui. Amarelo. Eu adoro esses delineadores, assim, de cores diferentes. Principalmente no verão, né? Apesar de que eu uso óculos. Ninguém vê.
Mas eu gosto de saber que eles estão ali. Anastasia Beverly Hills. Da última vez que a gente veio, eu comprei a paleta desta marca. E estou apaixonada. Olha, tem outras aqui, hein? Essa é porque agora é verão. Olha que linda essa. Mas não pro verão. Quem sabe? Ai, sorry. Quem sabe pro outono. Tenho ouvido falar muito nisso daqui. É pros lábios. Dizem que você dorme com isso aqui na boca e acorda com outros lábios no dia seguinte. Que é muito bom. Qual o preço? $52. Tem que ser tem que realmente descer um anjo do céu, tirar os seus lábios velhos e colocar uns novos, né, no lugar. Ai, que linda! Nossa, muito linda essa. Essas paletas são bem baratas, ó, $32 e vem bastante cor. Ou 23,6. Essas da Morphe. Ai, tem umas cores aqui, ó. Ai, a cena não quebra nada, por favor. Bem verão. Olha esse verde. Bem Copa do Mundo, né? Que, aliás, é um dos motivos a gente vir comprar a paleta de hoje. Mas eu acho que eu já sei qual que eu quero. Aqui, a MAC. Aliás, eu tava agora me perguntando se tinha MAC aqui, porque eu não confirmei, né? Era uma dessas aqui. Ai, não me diga que não tem a cor que eu quero. É uma paleta tipo essa. Só que é uma que é bem colorida. Não me diga que não tem, vou ter que perguntar. Ai, não. Na verdade, eu acho que a que eu tô atrás é maior. Essa daqui tem 6 cores, acho que tem 12. Mas a tampa é bem parecida com essa coleção. Quer dizer, deve ser a mesma coleção. Ixi. Os batons. Quanto estão os batons? Cadê o preço? 34. Nada mal. Essas bases de corpo da Fenty Beauty, qual o preço? Dizem que é incrível. Será que é melhor do que a da L'Oreal que eu comprei? Ai, os preços estão muito pequenos. $80! Nossa. Acho que temos que ir para a seção da Sephora mais baratinha. Vamos sair daqui da Fenty Beauty. Mas acho que tem cada coisa linda. Olha a embalagem dessa base. Olha que lindo. Brilho pro rosto e corpo. Como abrir isso? Olha que lindas embalagens. Aqui temos mais paletas. Mas é engraçado, eu tô vendo pouca paleta hoje em dia. Eu comentei isso no último vlog, quando a gente foi na farmácia. Eu vi poucas marcas com paletas, principalmente paletas novas. E quando você encontra, você não encontra colorida. Rare Beauty. Dizem que a base é muito boa também. Too Faced, vamos ver. Costuma ter boas paletas, mas também sempre parece que tem as mesmas cores de sempre. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Nossa, eles estão caprichando nas embalagens de base, né? Cada vez mais bonitas. Antes a gente só exibia perfume na penteadeira, né? Deixa eu ter que passar a exibir as bases. Mais coisas em bastão. Que legal, é um tratamento estético também, ó. Diz que reduz as linhas de expressão em 28 dias. Opa, eu quero. Quanto é? 48. É legal para passar de manhã para ir para academia embaixo do olho. Natasha Denona, também outra paleta que amam, que eu ainda não tenho. Quem sabe a próxima posso experimentar, né? Linda essa. Como vocês viram, eu adoro bronze, ouro. Parece aquela menininha do clone. Ouro, mamãe, ouro. Ai, olha que bonito. Essa é bonita, hein? Se for essas cores mesmo, mas não tem aqui a paleta pra eu ver. Quando tem algo mais colorido, tá em falta. Ou seja, as pessoas estão comprando. Vamos ver a Urban Decay, a Naked. Sempre aqui, né? Mas, de novo, poucas cores. Acho que eu vou levar aquele lápis da Sephora e vou na loja da MAC, ver se eu acho que eu quero. Acho que tava aqui, né? Eu acho que vou levar dessa grossa. Qual cor que eu levo? Quero uma bem verão. Essa cor acho que eu tenho uma parecida. Eu queria uma amarela dessa. Porque a amarela só tem da mais fininha, que é o delineador mesmo. Bonita essa cor, né? Agora não sei qual cor.
rosa. Esse rosa tá me chamando. Vou levar o rosa pra gente experimentar. E aqui eu tava pensando, qual a diferença entre esse contorno eyeliner, ó, a prova d'água, importante, e esse também é a prova d'água, esse é retrátil. Qual que eu levo? Cadê o amarelo? Será que vai aparecer em mim isso? Ah, aliás, acabei de ter uma ideia. Não, peraí. Talvez seja bom pra copa se eu levar um azul desse e um amarelo desse daqui. Acho que é legal. Se tivesse verde, então vou deixar esse rosa. Tem um verde também. Não, mas eu já tenho verde. Vou levar. Ah, não, peraí. Tem um que é líquido. Ah, não, eu vou levar esse. Olha esse líquido. Ah, não, eu vou levar esse. Apesar de que eu já tenho azul. Trota. Ai, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu já tenho azul. Melhor levar o amarelo mesmo. Ah, olha que legal. Aqui tem um kit completo. Que vem com a cola deles. Talvez... acho que vou levar isso daqui pra experimentar também. Chega, né? Vocês me prometeram que eu não ia levar nada. Além do que eu vim comprar, que eu não comprei. Mas a gente ainda tem que ir lá na MAC pra ver se a gente acha. Gente, eu já tava indo, mas olha isso daqui. Acho que eu vou levar, hein? Olha que linda essa cor. Ah, acho que é a que a gente viu lá, né? Acho que é um sinal de que eu devo levar. Eles me ganharam. Vamos lá. Não vou nem olhar pro lado. Thank you. This one. Yes. Did you wanna? Oh yeah, I'm gonna take one. Aqui sim a gente já encontra... Gente, por falar em encontrar colorido, olha essa cor mint. Mint é meu ponto fraco, né? Mas assim, já tô levando bastante. Naquela paleta já tem cor suficiente. Vamos olhar outras coisas. Batons... Sempre MAC. Acho que eu já comprei demais lá na Sephora, nem vou olhar muito, sabia? Ah, já sei. Falam tanto de setting spray, acho que eu vou levar. Ah, vou aproveitar que eles têm um tamanho pequeno, assim eu posso experimentar. Qual a diferença? Ah, esse também é primer. Eu levo. Acho que eu vou levar esse daqui também. Aproveitar para experimentar. Olha os bronzer. Ai, olha os blushes. Não, Luciana. Hoje a gente vai só na paleta. Depois eu prometo que eu volto pelos blushes. Can I have one of these as well? The mini, yes. Eles têm outros eyeliners que eu acho mais bonitos da Sephora. Quanto é? 33, eu deveria ter comprado aqui, olha, eles têm o verde que eu queria. Thank you, have a good day. Comprei. Comprei mais do que eu tinha programado. Vocês me prometeram que não ia me deixar comprar nada na Sephora, além do que eu vim comprar. Mas enfim, depois eu vi que os delineadores da MAC tinham cores mais bonitas, pareciam mais fortes. Eram um pouco mais caros, é claro. Na verdade, agora que eu penso, mais de 50% mais caro, porque os da Sephora eram $20. Eu paguei $20 no grosso, né? E 16 ou 18 no fino. E os da MAC eram 33. E eram finos. Então, era bem mais caro. Ainda bem que eu comprei os da Sephora. Mas, enfim, a paleta eu consegui. Eu fiquei com medo quando eu não vi. Porque eu vi outras paletas da MAC, não vi essa específica. Eu fiquei com medo de ter saído, de terem parado de fabricar, entendeu? Já não estarem vendendo mais. Porque não é uma paleta super nova. Mas foi a única paleta que eu encontrei com cores, assim. A gente conversa quando eu chegar em casa. Agora, no caminho de casa, eu não sei se eu vou direto ou se eu passo no mercado. Eu não preciso de nada especificamente. Talvez ou na Dollarama. Eu vou ver. Vamos ver se eu vou direto para casa ou se eu dou uma passadinha no mercado. Aliás, precisamos falar do calor que está fazendo. Para eu caminhar do shopping até o carro... Nossa, e o carro ficou no sol.
E eu esqueço que, na verdade, eu tenho que fechar... Quer dizer, eu não esqueço. Eu deveria fechar o teto solar para não ficar tão quente aqui dentro, mas eu coloco essa câmera de onde vocês estão me vendo, ela... O que foi? O que aconteceu? Aproveita e vai conectando que eu preciso de você para me levar para casa. Senão a gente vai morar aqui para sempre. Os vlogs vão ser todos aqui no shopping. Vocês iam gostar, né? Mas enfim, voltando ao assunto, onde essa câmera tá, o suporte fica justamente no vidro, porque ele prende no vidro, então eu não posso fechar o... Então a gente nunca fecha o teto solar, porque eu não tiro o suporte da câmera. Mas enfim, eu acho que em vez de ir pra casa, deixa eu ver como é que eu faço pra chegar no mercado. Ah, poderia ser um mercado aqui perto, aqui tem um metro aqui perto. Deixa eu passar no outro mercado. Aproveitar pra passar em outro mercado em vez de passar no que eu vou sempre. Porque acho que tem um metro aqui perto, que é grande. Aliás, o que eu preciso mesmo no mercado? Eu tenho que comprar leite, banana de sempre. E eu tenho que comprar... Não tem verdura em casa. Eu não preciso de nada do mercado. É costume... Não, não vou passar no mercado, não. Vamos pra casa. Não vou passar no mercado, não. Bom, então deixa eu mostrar pra vocês o que eu comprei na Sephora e na MAC hoje. Primeiro, vamos na Sephora. Comprei esses cílios postiços aqui, porque vocês já viram aqui, eu não preciso nem falar, vocês sabem. A minha saga com os cílios eu tenho tentado. Eu tenho pensado até talvez fazer o que é permanente e tal, porque dá muito trabalho, eu não consigo. Mas eu lembro que uma vez no college tinha uma amiga minha que ela era muçulmana e ela usava o véu e tal, e ela tinha uns cílios lindos. Você imagina, né? Porque o que ela mostrava do rosto dela eram os olhos e eram lindos os cílios. Uma vez eu perguntei pra ela e ela me falou que ela usava sempre da Sephora, que ela gostava muito tanto dos cílios como da cola e tal, e eu lembrei disso lá na hora, assim. Quando eu tava vendo, eu lembrei dela, e eu pensei assim, eu deveria dar uma chance. E aí eles tinham esse kit aqui, que vem com um par de cílios, vem 2 frasquinhos de cola e o colocador, essa pinça, né, de colocar, que na verdade eu tenho uma pinça muito parecida, mas essa parece mais bonita, assim, parece mais, como eu posso dizer, mais de melhor qualidade. Deixa eu até pegar a outra que eu tenho, pra gente poder comparar. Eu não sei onde eu comprei a outra, provavelmente eu comprei na Dollarama, né? Então é claro que essa vai ser... Eu não tô achando, eu tenho uma muito parecida a essa. Eu tenho essa daqui também, eu já tentei com essa, que aliás essa eu achei que ia ser melhor porque ela tem uma borrachinha aqui, mas também não foi fácil de colocar. E eu não tô achando a outra que eu tenho que é parecida com essa. Achei. Essa daqui, que na verdade a cabeça dela é bem parecida com essa daqui, só que sem a borrachinha. E nunca foi fácil de colocar. Parece mais fácil. Aliás, olhando assim, essa daqui parece mais difícil. Porque ela não tem tanto essa voltinha aqui. Mas eu vou experimentar, devo experimentar no próximo vídeo, se você quiser ver. Essa é uma boa oportunidade para você se inscrever no canal, se ainda não é inscrita, porque eu devo testar isso no próximo vídeo. Quer dizer, no próximo vídeo eu vou fazer a MAC, eu vou fazer maquiagem com a paleta da MAC, mas em um dos próximos vídeos eu vou mostrar isso daqui com mais detalhes. E aí, vocês viram também que eu fiquei lá decidindo quais as cores que eu ia comprar. Eu acabei comprando... Esses dois são da Sephora, são da própria coleção da Sephora também. Esse é um lápis sombra, que eles dizem que também é delineador, mas é um delineador mais escuro. E bom, eu comprei um azul e um amarelo que é mais claro, se eu não me engano esse é retrátil, o que eu trouxe. E porque agora no verão e também pela Copa, eu achei que azul e amarelo seriam duas cores legais de ter. E aí também, quando eu tava na fila do caixa, tinha essas paletas pequenininhas da Morphe, que eu já tinha visto lá dentro, acho que a gente viu juntas quando eu tava mostrando as paletas, e eu tinha achado bonita e tal, mas quando eu vi, tem alguma coisa na fila do caixa que faz a gente comprar, né? Nossa senhora, nossa que bonita a embalagem.
Tô abrindo pela primeira vez agora com vocês. Olha que coisa linda. E eu tava até comentando com o Cris aqui, aliás eu falei com vocês lá. Além de eu não ver tantas paletas disponíveis, pouca paleta colorida. Então quando eu tava na fila do caixa e eu vi essa paleta dessas cores, eu falei assim, ah não, melhor eu levar porque tá difícil. Olha só que cores bonitas. Muito lindas. Super verão, né? E agora sim, da MAC, que foi, na verdade, o motivo de eu ter ido hoje. Eu acabei, antes da gente abrir a paleta, eu acabei comprando esse fixador, essa bruma fixadora, porque falam muito bem dela, mas eu nunca comprei assim. Primeiro porque é cara, o vidro grande dela é mais de 40 dólares. Esse aqui acho que foi 24 porque ele é pequeno, mas falam muito bem. E eu sempre tive medo porque ele supostamente é mate, ele deixa a pele mate. E eu gosto de brilho, mas falam tão bem, falam que é quase um filtro que você aplica na sua pele. Quando você passa isso daqui, some todas as... Não que some todas as imperfeições, mas ele realmente deixa a maquiagem mais suave e tal, além de fixar, né? Pra isso que esses fixadores servem. E aí, como tinha um vidro pequeno, eu falei assim, eu vou comprar o vidro pequeno pra experimentar, não preciso gastar tanto comprando o grande, mas eu já pensava bastante em comprar esse daqui. E agora sim, o que eu fui lá comprar foi esta paleta, que até onde eu sei, tudo que eu pesquisei, acho que é a única disponível bem colorida. Eu queria uma bem colorida e essa foi a única que eu achei. Ainda bem que os reviews que eu vi no YouTube falam muito bem dela, ninguém se decepcionou, mas é claro, é uma paleta cara e é bem verão. Acho que tá na moda essas estampas gráficas. Pra ser sincero, eu não gosto não. Gosto de coisa mais clássica, mas tudo bem. O que não é nada clássico também são as cores, né? As cores dessa paleta. Olha que diferente. Do que eu pesquisei, não tem nenhuma paleta mais colorida que essa hoje no mercado. E eu achei até bem completa, né? Porque além das cores super coloridas, tem esse preto aqui, bem preto, que é ótimo para fazer sombra, ótimo para você fazer um esfumado embaixo também, na parte inferior do olho. Outra coisa que eu gostei que tem o douradinho e o bronze. Esse aqui seria mais dourado, esse mais bronze. Então, tipo assim, é uma paleta com cores, entre aspas, básicas pra mim, que eu sempre uso, sempre gosto. E ao mesmo tempo tem as cores que eu precisava. E olha esse amarelo e esse verde e esse azul. Já sabe, né? Copa do Mundo. Eu queria alguma coisa que eu pudesse levar pra viagem agora, então eu queria algo bem verão, queria algo colorido. Eu acho que essas cores aqui, principalmente esse... Ai, como eu posso chamar essa cor? Um flamingo? Não, eu acho que esse pêssego e esse rosa, esse violeta também, acho que vão ficar muito bom assim pra praia, pra coisa de praia, mas eu queria aproveitar e comprar algo também que já tivesse verde, amarelo e azul pra Copa. E por incrível que pareça, essa foi a única opção que eu encontrei, mas pelo menos do que eu pesquisei é uma opção boa que não vai... Tipo assim, eu supostamente não vou me arrepender, apesar de ter sido uma paleta relativamente cara. Ela foi 70 dólares, mas vem muitas cores aqui, é MAC, eu devo usar por muito tempo, por muitos verões eu diria, né, porque até que no outono dá pra usar bastante essa daqui, o preto, no inverno dá pra usar o preto com prata, acho que eu vou usar bastante, vamos ver. Abra a janela devagar, a tarde encosta no sofá. Tem terra no meu dedo e paz no chão da sala. No canto teu vaso me chama. Tome cuidado, é frágil. Folha caída eu vou cuidar. De novo, força. Tua sede, fico vendo o tempo andar. Mas é bem pigmentada, você. Mexe a luz no azulejo, bate calmo o ventilador. Eu e você na mesma dança, tão pequena, tão maior. Faz na janela, fica bem, eu cuido de você. Eu acabei tirando a da primeira paleta pra aplicar essa daqui, pra fazer o swatch dessa. E esqueci de mostrar o que eu tinha gostado e o que eu não tinha gostado dela. Na verdade, acho que agora eu não lembro o que eu não gostei. Acho que eu gostei de tudo, peraí. Assim, agora eu me lembro. Eu gostei muito dessa cor, ela é bem forte. É um marrom, aqui ela parece um vinho, mas ela é um marrom que vai dar uma sombra no canto da pálpebra muito legal. É engraçado, né, que eu tô falando justamente daqui não é tão verão, mas eu adorei, acho que eu vou acabar usando a paleta mais vezes além do verão.
E eu adorei esse daqui. Quando a gente tava na MAC, eu falei, nossa, tem um mint, eu adoro mint, é meu ponto fraco. E ele fica mint, é lindo. Eu acho que esses 4 aqui, ó, eu vou usar muito, acho que eu até vou levar na viagem também esse. Que talvez de dia ele é mais discreto. E ele é bem pigmentado, tá? Talvez esse azul aqui nem tanto, mas essas 3 cores muito bem pigmentadas. Óbvio que eu ainda vou testar a paleta no rosto, mas à primeira vista, a textura, porque esse é um grande problema, são cores bem difíceis de a gente conseguir uma boa pigmentação, né? E eu já comprei algumas paletas que vêm um verde assim, esse verde claro, verde água que eu gosto e nunca fica bom. Então então essa daqui eu tô com altas expectativas pra ela. Agora, a da MAC, gente, olha esse swatch, ele diz tudo, né? Olha que coisa linda. Talvez essa primeira aqui, esse primeiro dourado, talvez ele não esteja aparecendo muito no vídeo, mas ele fica lindo para fazer detalhe, para fazer uma coisa à noite mais sofisticado junto com esses 2 do lado. Esse daqui também ficou lindo. Ele não é muito parecido com a cor da paleta. Na paleta ele parece mais um roxinho. E aqui ele fica uma cor, como eu posso explicar? É uma cor até meio furta-cor se você olhar quando pega a luz. É muito mais bonita do que aqui. Aqui ela parece meio sem graça, parece quase cor de sujo, né? Mas olha que coisa linda. Uma outra cor também que não é muito verão, não foi com essa intenção que eu comprei a paleta, mas que deve fazer eu usar a paleta no resto do ano. E olha a intensidade desse preto. É muito difícil ter um preto assim também. O verde é bem pigmentado, é uma cor bem difícil de fazer, então você pode ver que ele falha um pouquinho mais, acho que é o que mais falha dessas aqui, além dessas metálicas, né, que normalmente são assim, né, essa daqui, por exemplo, essa branca que fica meio rosinha, bebê, com brilho e também esse bronze, são cores que falham um pouco mais. Das foscas, esse verde foi o único que falhou um pouquinho mais, mas mesmo assim, ó, dá pra construir. Dá pra fazer uma cor bem legal. E esse rosa também. Olha o amarelo, não, olha o amarelo parece tinta, né? Eu estou bem impressionada. Como eu falei, foi uma paleta cara, talvez tenha sido a paleta mais cara que eu já comprei. Mas até agora eu acho que vai valer a pena, porque eu devo usar o verão inteiro, até mesmo porque eu falei que eu não encontro outras paletas com essas cores. Então eu devo usar aí por alguns verões. Vaso na janela, fica aqui, fica assim. Tarde mansa em casa, você floresce em mim. Troco a água do copo, limpo o barro da borda. Tem um cheiro de começo no silêncio da minha sala. Tiro as folhas sem força, guardo o que já não vai voltar. Deixo o verde respirar, deixo a tarde me cuidar. Mexe a luz no azulejo, bate calmo o ventilador. Eu e você na mesma dança, tão pequena, tão maior. Vaso na janela. E hoje pro jantar eu vou preparar o que eu preparo uma vez por mês, que a gente sempre recebe na nossa caixa de comidas, nossa caixa de, na verdade, proteínas, né, de carnes do mês. A gente recebe algumas coisas, quer dizer, várias coisas, praticamente toda a proteína do mês. E normalmente a gente pede as mesmas coisas e eu sempre peço um frango inteiro pra fazer pelo menos uma vez por mês, porque eu acho super prático, principalmente pra semanas em que eu tenho muita coisa e tal, então eu posso assar numa noite e eu tenho comida por vários dias. Que é o que eu vou fazer hoje. Amanhã o Cris tem que ir no escritório. Hoje ele passou o dia inteiro fora também porque ele tinha um evento, então eu tenho que fazer um montão de coisa, talvez eu tenha que levá-lo e enfim, acaba sendo dias que eu tenho muita coisa pra fazer em pouco tempo, então eu decidi que seria um bom motivo pra eu fazer o frango, porque eu acho tão prático. Na verdade, até o dia que eu faço é mais prático que os outros dias, porque eu só tempero, coloco no forno, eu deixo no forno pré-aquecendo já a frigideira de ferro fundido,
então ela já sai super quente. Nisso eu deixo o frango um tempinho com os temperos, coloco dentro dessa frigideira, coloco no forno por 1h30 e fica pronto. E essa semana também eu fiz feijão, foi segunda-feira ou terça? Segunda. Ai, a gente foi na churrascaria, no último vlog de sábado, a gente foi na churrascaria, a gente comeu feijão com arroz, e aí falei assim, eu tenho que fazer mais feijão durante a semana, sabe? E aí eu fiz na segunda-feira, eu fiz bastante, então acho que hoje ainda tem um pouco para hoje e para o almoço de amanhã. Vou fazer um arroz fresquinho, uma salada, e hoje o nosso jantar vai ser bem brasileiro, assim, um jantar super brasileiro em Toronto. Quarta-feira chegou devagar, eu já fui pra cozinha. Frango assando no forno, cheiro bom pela casinha. Arroz soltinho na mesa, feijão preto no fogão. Em Toronto, meu bem, a gente mata a saudade com jantar. Tem gosto de casa, tem cheiro de afeto, mesmo longe do sul. Nosso peito fica certo. Jantar de quarta, frango, arroz e feijão. Frango, arroz e feijão. Jeito brasileiro em Toronto.